Amém. Irmãos, que honra estar aqui com vocês nessa noite. Um prazer. Feche os seus olhos. Já vamos orar. Que o Espírito Santo seja de fato a fragrância dessa noite e que toda essa celebração de 10 anos venha nos fazer crescer para baixo. Amém? Mergulhar profundo na Nova Jerusalém a partir das Sagradas Escrituras. Pai, nós te glorificamos. Nós temos a consciência, Espírito Santo, da sensibilidade, Deus, de te amar. Muito obrigado, Pai Santo, por toda essa experiência, Deus, de 10 anos de casa, 10 anos, ó Pai Santo, de igreja fundada. E eu oro para que o seu poder e o seu amor se revele de forma tão poderosa, Jesus, que os nossos corações sejam uma harpa onde só o Senhor toque e que nós sejamos chamados de casas de oração. Nós te amamos, Senhor. Seja bem-vindo e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Todos vocês me ouvem bem? Eu estou sem retorno aqui, mas eu acredito que vocês estão ouvindo bem, sim ou não? Amém. Irmãos, é um privilégio estar com vocês. Que o seu coração venha queimar por Jesus e que nós venhamos crescer nele. Eu sou Gilberto Araújo, eu sou fundador de uma organização acadêmica chamada Fire Universitário. Na verdade, eu não sou um pregador de púlpito, embora seja ordenado a pastor, e também ser pastor fundador de uma comunidade de fé em Brasília. Mas a minha jornada é específica e exclusiva em campos universitários. Jesus me deu a oportunidade de ministrar em 580 instituições acadêmicas nesses últimos 12 anos. Eu acredito que enquanto vocês estavam fundando a igreja local, o Fire Universitário, que é o movimento universitário que eu lidero, já estava fluindo dentro dos campos universitários. E após alcançar 80 mil estudantes universitários, Jesus nos deu a graça de fundarmos uma comunidade de fé. Me ouvem? De fundarmos uma comunidade de fé chamada 70 vezes 7, que é literalmente a consequência daquilo que Jesus tem evidenciado a nós. Vou perguntar mais uma vez, vocês me ouvem bem? Todos vocês? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó. É o que o meu coração pulsa nessa noite, diante daquilo que certamente vocês vivem e viveram enquanto igreja local. Eu sou pastor de igreja local e, como diz um pastor de cabelos brancos de nossa nação, pastor é aquele que engole sapos e vomita diamantes. É aquele que tem a sensibilidade de apacentar uma geração e, ao mesmo tempo, gerar redenção em feridos, trazer esperanças a desesperados. É aquele que cuida e pouco é cuidado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos deu a oportunidade de compreender que o Espírito Santo não gerou uma igreja em nosso ventre espiritual para destruir a nossa vida. Não, é uma honra representar o reino de Deus e gerar redenção e vida eterna em todos aqueles que se permitem viver nele. Mas hoje, como vocês estão comemorando 10 anos, eu quero trazer uma palavra madura, bíblica. Eu vivi um processo muito intenso de avivamento a partir das Sagradas Escrituras e tive a oportunidade de ler a Bíblia 6 vezes com riqueza de detalhes nesses últimos 2 anos. Estou indo para a minha 7ª leitura, agora lendo de forma mais pausada, mas tendo a sensibilidade de que se você não tiver uma fé bíblica, na verdade você vai ter uma fé de porcelana. E é o que eu sempre digo, você pode ter uma fé poética, uma fé profética e uma fé romântica. Se você não tiver uma fé bíblica, você vai ter uma fé apócrifa, aquela que não foi divinamente inspirada por Deus. Portanto, quando te pedirem a sua opinião, apresentei o mundo com um fundamento, sobretudo com um fundamento bíblico. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 textos. Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, e Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6.
Jó 1,6 diz assim: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observastes meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família, de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim o texto: em um outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram e se apresentaram perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observastes meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo, diante do que declarou Satanás. Por que não tocastes na pele dele? Pele por pele, tudo quanto o ser humano tem, ele te dará para salvar a vida. Ora, estende a tua mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que o meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Meus amados irmãos, nesses 10 anos de comemoração de igreja chamada Novo Tempo, saiba que Satanás ele tem acesso ao homem desde quando o homem foi criado. Desde o período paleolítico, desde quando o primata da nossa espécie foi gerado no Éden. Desde Adão ao homem contemporâneo, o inimigo da alma tem acesso peculiar à biografia humana. Curiosamente, a única geração que deu a Satanás onipresença foi a geração que tem acesso ao apogeu da era digital, a geração que vive a 4ª inteligência artificial, onde o seu celular desligado, ele te filma e ele te grava. E onde 2 empresas apenas no mundo têm acesso a todos os dados de todos os seres humanos que possuem um smartphone na mão. Um exemplo disso é quando você baixa um aplicativo chamado WhatsApp, e você não paga por esse aplicativo, mas você clica na tecla aceito. Quando você clica no aceito, você vende os seus dados. Seu nome completo, o número do seu telefone, seu CPF, seu endereço, seu RG. Nada é mais precioso que os seus dados. Ao vender os seus dados, se nós falarmos sobre Jó hoje, é muito possível aparecer na sua timeline um curso sobre Jó. O que é isso? Inteligência artificial. A única geração, portanto, que deu ao inimigo da alma onipresença foi o homem contemporâneo. Porque ele tem acesso às suas intimidades. Ele tem acesso às intimidades de 8 bilhões de seres humanos nesse presente momento, a partir do seu smartphone. Portanto, esse texto narra um episódio
de uma reunião que Deus estava com os seus filhos. E eu quero crer aqui nesse texto que se trata dos anjos. E essa reunião acontece no Aion. Você sabe que no ano de 475 a.C., o profeta Jeremias estava fugindo do primeiro exílio da Babilônia. E ele estava levando uma pequena comitiva de refugiados judaicos, e era para ele se instalar na Mesopotâmia. Mas ele decide ir para o norte do Egito, onde ele funda uma pequena e poderosa microcomunidade judaica na cidade de Alexandria, no norte do Egito. Essa comunidade se tornou tão significativa na cidade de Alexandria, capital do Egito Antigo, hoje chamado Cairo, que os judeus ali no Egito, em Alexandria, começou a impactar e influenciar a cultura local. Certamente você sabe que Alexandre o Grande foi o homem que ganha a batalha contra o Império Meso-Persa, estabelecendo, portanto, o Império Greco-Macedônico em aproximadamente 339 a.C. E ele funda, portanto, o movimento helênico, a continuidade da filosofia grega, da política grega. Então, imagina, é Sócrates, no século V a.C., que traz todo o comportamento de ética. Ele é o pai da ética. Ele teve um discípulo chamado Platão, e Platão escreve uma obra chamada Fédon, onde ele coloca, inclusive, partes da pseudo-biografia de Sócrates. Platão é o pai das relações sociopolíticas, que ele foi o mentor de Aristóteles, e Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, portanto, quando ele conquista o mundo greco-macedônico, ele alcança 188 cidades, chamadas de polis, chamados também de microcidades-estados gregas, onde ele planta, portanto, a cultura grega, chamada, então, de movimento helênico. Alexandre o Grande, ele faz essa movimentação no apogeu do governo de Alexandre o Grande. O profeta Jeremias, aliás, ele faz essa movimentação judaica contemporâneo a Alexandre o Grande. E quando ele instaura, portanto, uma microcomunidade judaica aonde Alexandre o Grande governava, eles começam a influenciar na contemporaneidade de Alexandre o Grande. Essa comunidade judaica foi criando forma, de forma muito significativa. Provavelmente você sabe disso, Alexandre o Grande não teve filhos. Então, 3 grandes imperadores foram constituídos. Instauraram-se enquanto governadores ou generais. E Ptolomeu II foi um deles. 200 anos antes de Cristo, essa comunidade judaica teve tanta força na cidade de Alexandria, que o imperador do Império Greco-Macedônico convida o Templo de Jerusalém a enviar provavelmente 70 sábios à cidade de Alexandria. E eles, então, traduzem o Antigo Testamento do grego do hebraico para o grego. 70 rabinos judeus, isto é, 70 sacerdotes, traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné. Essa obra foi colocada na Biblioteca de Alexandria, essa obra foi chamada de Septuaginta. A primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O Novo Testamento, certamente você sabe disso, também foi escrito todo em grego. Então, quando o texto de Jó afirma que essa reunião que Deus fez, e também veio os anjos, e Satanás estava por lá, na Septuaginta, a palavra eternidade se chama aion. Isto é, aion é eternidade no grego. O tempo em que o Senhor Deus está, que Satanás está, que os anjos estão, o tempo eterno se chama aion. O tempo humano, no grego, se chama cronos. Formado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Movimento de rotação, movimento de translação. A Terra girando em torno de si, dando um cronos, um espaço de 24 horas. A Terra dando uma volta em torno do Sol, dando um espaço de 365 dias, 4 estações do ano. Portanto, a reunião que foi feita aqui nos céus foi no aion. O tempo humano é cronos. E o que Deus está fazendo aqui agora se chama kairos. A revelação de Deus. O que Deus está derramando. Vocês vivem no kairos nos últimos 10 anos. Deus se moveu. E eu costumo dizer
que quando o homem é impactado por Deus, é quando Kairos coloniza o Cronos. E nós somos aqui agora influenciados pela cultura dos céus. Portanto, irmãos, essa reunião acontece nas regiões celestiais, ou no Aion, como diz o grego. E, curiosamente, o texto nos esclarece que Satanás também aparece por lá. E quem toma a iniciativa nesse texto é Deus, quando ele pergunta, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e de passear por ela. Satanás, portanto, irmãos, é uma espécie de turista na biografia humana. Ele está antenado na sua vida. Ele está procurando uma brecha para destruir o seu interior e a sua biografia. Ele está procurando alguém que possa devorar a alegria. Esse é Satanás. Desde quando Adão foi criado, a intenção dele é colocar o jardim em xeque. A intenção dele é que você seja expulso do jardim que Deus visita. Ele faz isso desde a época de Adão e continua fazendo isso. Esse texto narra, portanto, esse episódio. E ele tem essa intenção. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim, observar-te, meu servo Jó? Deus dá um currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. O texto que nós lemos diz que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que ele era um homem temente a Deus e que era um homem que se desviava do mal. Homem íntegro. Íntegro é o que você faz com a sua porta trancada e com a luz apagada. Integridade. Reto. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E ele era um homem que se desviava do mal. O homem, portanto, deliberadamente santo. Esse era Jó. Pois bem, Satanás poderia ter respondido assim para Deus. Não, eu não conheço esse ser humano. Esse ser humano eu não sei quem é. Reto desse jeito, Deus? Não conheço esse cara. Mas não foi isso que Satanás respondeu a Deus. No texto que nós lemos, Satanás responde, também puderas. Dessa forma aí é muito fácil te adorar. Qualquer um te adora desse jeito. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a família dele com grande muralha de proteção. Os bens desse homem prosperam sobre a terra. Tudo que ele coloca as mãos, ele prospera. Desse jeito aí, Deus, é muito fácil te adorar. Qualquer um te adora, sendo protegido por ti, dessa forma. Satanás aqui, portanto, irmãos, insinua duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus suborna pessoas com bênçãos, para receber deles adoração. Ele insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus pode dar. Satanás insinua isso. Satanás insinua que o homem só adora a Deus por aquilo que recebe de Deus. É uma espécie de troca, é uma espécie de barganha. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó só adora a Deus porque Deus descobriu que religião dá lucro. Jó, portanto, ele recebeu essa característica e Satanás insinua isso, que religião é um grande negócio, que adorar a Deus te traz bens materiais. Se Deus tirar o que o próprio Deus der a Jó, obviamente ele viria. Jó blasfemaria. Como eu quero traduzir para vocês o que está nas Escrituras, e ao mesmo tempo trazer nessa mesa espiritual que Jesus derrama sobre a minha vida, as respostas que eu respondo para universitários há 10 anos, e aquilo que Jesus nos permitiu viver como igreja local, eu preciso te dizer, irmãos, que bênçãos não é aquilo que futiliza a sua vida. Você não é abençoado quando você estava morando na periferia, agora você está na burguesia. O nome disso não é bênção, o nome disso é transição social. Você morava num bairro e você foi para um melhor. Você deixou de ser pobre, agora ficou rico. Isso é bênção? Seria bênção se santificasse a sua vida e se escrevesse, fizesse manutenção do seu nome escrito no livro da vida. Mas se você estava indo para o inferno na periferia, se você não santificou ao morar agora na burguesia, agora você está indo para o inferno sendo rico. Você estava indo para o inferno pobre, mas agora está indo para o inferno sendo rico. Bênção, portanto, não é aquilo que futiliza você.
não é aquilo que te transiciona sociologicamente. Mas você pode dizer, eu recebi uma bênção, eu recebi um carro. Eu tinha um HB20, mas agora Deus me deu uma Land Rover. Olha como eu sou abençoado. Bênção, irmãos, não são os bens que você adquire no sol do seu rosto. Isso é a consequência de um trabalho árduo. Isso é um bem. O que seria bênção? Se isso fizesse manutenção da sua santidade. Mas se você não se santificou, enquanto um bem foi substituído pelo outro, você estava indo para o inferno de HB20 e agora está indo para o inferno de Land Rover. O bem que você possui, se não te santificar, não é bênção. Se fizer a manutenção do seu nome do livro da vida, é muito bênção. É o que então, Gil? É simples, irmão. É um bem. Bênção é o que faz manutenção da sua santidade, irmãos. Qual é o nome disso? Maturidade espiritual. Com isso, Satanás afirma que adorar a Deus traz lucros e bens materiais. É o que ele insinua nessa reunião. Mas se Deus tirar o que o próprio Deus der a Jó, obviamente Jó blasfemaria. A grande pergunta que é, irmãos, o que de fato o homem precisa ter para se sentir realizado? E a resposta é, o homem tem como tesouros na terra a sua família e tem como tesouros na terra seus bens constituídos. São tesouros. O interessante é que nessa sensibilidade de análise sobre o bem que o homem possui, é inevitável dizer, irmão, que o dinheiro pode te dar a sensibilidade e a graça de você comprar a cama king size, a cama mais cara do mercado, mas o seu dinheiro pode não comprar o sono. O dinheiro pode te comprar companhias, mas o dinheiro não compra amor. Portanto, Satanás está insinuando e levando aqui duas teses. Ele levanta aqui duas teses. Que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. E que ninguém ama mais a Deus do que a própria família. Satanás diz a Deus, toca no que ele tens e verás se ele blasfema contra ti na tua face. Capítulo 1. Sem que Jó soubesse, irmãos, Deus o construiu como seu advogado na terra e colocou nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás, pode tocar nele, toca no que ele tem, só não pode tocar na vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, irmãos, e um ser limitado por Deus. Satanás só pode ir onde Deus permitir que ele vá, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Interessante que quando você lê a Bíblia, nada mais é interessante a não ser as Sagradas Escrituras. Por isso que eu não dou minha opinião, eu falo que está fundamentado, isso é fundamento. Satanás, irmãos, não é inimigo de Deus. Satanás é inimigo do homem. Porque para ser inimigo tem que estar na mesma estatura. Satanás é muito inferior. A Bíblia diz que ele já está sentenciado. É impossível um chefe de uma quadrilha se equiparar ao juiz dos juízes. Satanás, portanto, é inimigo do homem. Satanás, ele luta contra a alma humana desde quando Adão foi criado. E existe um texto judaizante que afirma que quando Adão caminhava no Éden, os animais o confundiam com Deus. Porque ele era a imagem e ele era a semelhança. A geração contemporânea é a geração da estética. Tudo tem filtro. A maquiagem que cobre a cicatriz do seu rosto, irmã, é impotente na arte de estancar a hemorragia da tua alma. Mas a maquiagem decora você. A igreja tem parte preta e parte não. Se você for na igreja que eu lidero, é toda preta, até o chão. Por que é preta? Porque se você for em um teatro ou um cinema, você perceber que o ambiente é todo escuro. O importante é só o palco. Só por isso? É. Só que a geração estética, como a geração transmoderna, como a contemporaneidade,
É a geração que sabe que imagem não é tudo, irmãos. Porque a imagem não reforma a semelhança, mas a semelhança reforma e santifica a imagem. Jó, portanto, irmãos, foi estabelecido aqui sem saber e se tornou um advogado de Deus na terra. Deus colocou a reputação de sua pessoa e diz para Satanás: pode tocar nele. O Deus que adoramos, irmãos, é quem manda nos céus, é quem manda na terra e é quem manda no inferno. Por isso que Satanás não ser limitado. E, portanto, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e vai fazer um verdadeiro estrago na vida de Jó, com a permissão de Deus. Eu quero que vocês confiram comigo no capítulo 1, versículo 3, a parte final desse versículo que diz: de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Isso significa que Jó era o homem mais rico do Oriente e que era o homem mais rico de sua geração, portanto. Está posto aqui, fundamentado aqui, irmãos, que não é pecado ser rico. Está posto aqui que não é pecado possuir riquezas. Não é pecado ter dinheiro. A riqueza, afinal de contas, a riqueza é uma bênção, se quis santificar. É Deus quem fortalece nossas mãos para adquirirmos riquezas. Afinal, está escrito: riquezas e glórias vêm de ti. Porque o Senhor nos dá graça para enriquecer. E Ele não tem desgosto quando vê seus filhos bem. O problema, irmãos, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. O problema, irmãos, não é você possuir recursos. O problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso. O problema é entronizar o seu recurso no teu coração. É o grande problema. O problema não é ter riqueza, irmãos. O problema é ter riqueza sem Deus. O problema não é o dinheiro como servo. O problema é você ter o dinheiro como seu patrão. Ele te liderar. O interessante é que no versículo 3 está escrito que Jó era o homem mais rico. E no versículo 8 está escrito que Jó era o homem mais piedoso. Com isso é possível fundamentar, irmãos, que é possível ser o homem mais rico de sua geração e o mais piedoso ao mesmo tempo. Porque Jó era assim. E Jó é o nosso exemplo. Exemplo de perseverança. 10 anos de igreja. 10 anos vivendo uma vida de verdade. Chorando lágrimas reais. Engolindo sapos e vomitando diamantes. Quantas vezes você não esteve sozinho e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi a sua única rocha sólida? Agora notem que nos versículos 15 e 17, somos informados que Satanás vai usar os caldeus, o fogo e os sabeus para levar Jó, do homem mais rico de sua geração, ao total colapso financeiro. Eu não sei se você pensa, eu não sei o que você pensa sobre isso, irmãos. Quando alguém tem muitos recursos e perde tudo, essa pessoa pode entrar numa profunda depressão e tirar a sua própria vida. Agora, quando você não tem nada, veio da quebrada e teve a lágrima para nutrir a tua sede, porque não tinha água para matar a tua sede. Quando você adquire um bem e perde ele, está de boa. Porque você sabe que a linha da vida não é uma linha reta, não é uma linha estável. A linha estável é a linha da morte. A linha da vida, segundo o eletrocardiograma, é aquela linha de altos e baixos. Deus vai sempre te dar o privilégio de você dominar um vale. Você domina um vale. Aí você adquire força no vale, você derrota os inimigos do vale. Aí você dominou o vale. Aí você transiciona e vai ver agora uma temporada de alpinismo. Você já tem a experiência do inimigo do vale, mas agora você vai conquistar a temporada de escalada. Aí você domina agora o inimigo da escalada. Você tem 2 inimigos vencidos do vale da escalada. Você chega no topo. Quando você chega no topo, você percebe que a vida não para. Aí você vai ter que alcançar um outro topo. Para alcançar um outro topo,
você vai ter que descer outro vale. Quando você desce outro vale, você não fica desesperado, porque a vida não começou no topo, a vida começou no vale. Você já tem a experiência do inimigo passado. Agora você tem 2 inimigos do vale conquistados. Tem outra temporada de alpinismo, são 2 inimigos de alpinismo. Chega no outro topo, são 2 topos, 2 alpinismo, 2 vales. E a vida não para. Aí você vai ter que alcançar um outro topo. Você vai ter que descer outro vale. Qual é o nome disso? Vida, irmãos. Uma reflexão após vencer desejos intensos, de focos de tensões e até depressivos ou desejos suicidas. Eu aprendi que o que mata, irmãos, não é o dia mal, o mal do dia mal, porque está escrito que basta cada dia o seu mal. O mal de hoje não te mata, irmãos, porque não há uma luta que você não consiga suportar. O que mata, portanto, são os maus acumulados e não solucionados nos dias que deveriam ser vencidos. Se você não matar o mal de hoje, você vai ter o mal de amanhã. E você vai ter agora 2 maus. Se você não matar o dia dos 2 maus, você vai ter no dia seguinte 3 maus. Em uma semana serão 7 maus. Em um mês serão 30 maus. Em um ano será 365 maus. Em 10 anos serão quantos maus? A vida fica insuportável, não pelo mal que deveria ser vencido hoje, pelos maus acumulados, não solucionados. Faz sentido? Portanto, Jó sofre um colapso financeiro. Ele sai do topo, e vai direto para o fundo. Mas quem vive, portanto, no topo dessa pirâmide social, quando perde tudo e entra nesse colapso financeiro, certamente tem vontade de suicida. Tem pessoas que dão um tiro na cabeça por muito menos. Portanto, irmãos, a grande pergunta é: será que a primeira tese de Satanás é verdadeira? Será que, de fato, ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta categórica, irmãos, está no versículo 21, que diz que quando Jó recebe a notícia que está falido, que está quebrado, que entra em um completo colapso financeiro, ele responde assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto, o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Portanto, Jó reprova, irmãos, a primeira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Ele prova que ama mais a Deus do que aquilo que Deus pode dar. Ele prova que ele ama a Deus por quem Deus é. Quem é Jó, portanto, irmãos? Um exemplo. Ele nos ensina a bebermos lágrima com dignidade. Ou só quem chorou foi eu? Ainda mais depois de uma pandemia. Sabe o que há? Há pessoas que dão o seu melhor para o Senhor. Mas sabe por que há pessoas que não dão o seu melhor ao Senhor? Porque não tiveram a revelação de que você tem que abrir mão de tudo, cara. Vida cristã não é eu sendo o centro dela. Vida cristã é Ele sendo o centro de tudo. A reflexão que eu faço para finalizar essa primeira tese de Satanás sendo reprovada pelas atitudes de Jó é simples e empírica. Olha para mim. Todos vocês estão olhando para o Gil. O Gil que vocês estão vendo é o Gil que o Gil não se relaciona. Eu não faço noção de como está minha sobrancelha esquerda. Você que está vendo. Esse homem com esse formato, com essa expressão vocálica, é o homem que eu não me relaciono. Quem se relaciona com essa imagem é você.
Portanto, você também não consegue ver nesse presente momento como está a sua sobrancelha esquerda. Você não faz noção de como está a sua orelha direita. Eu estou falando para você. Significa dizer que você não consegue olhar para a sua imagem agora. A não ser que você tenha acesso a uma tela autorrelusiva ou a um espelho. Irmãos, Deus não inventou os espelhos. Quem inventou os espelhos foram os homens. Sabe por que você não consegue olhar para o seu rosto nesse presente momento? Você consegue olhar para mim, você consegue olhar para os irmãos, só não consegue olhar para o seu rosto, porque Deus não te fez para você olhar para você. Deus te fez para você olhar para o próximo. E aí entra uma literatura clássica do século XIX, chamada de A Rainha e o Espelho, que a Disney chamou de outro nome. Todos os dias a rainha diante do espelho, uma mulher doce, com etiqueta eminente, uma mulher extremamente sensível e elegante. Ela virava para o espelho todos os dias, e o que você vê no seu espelho? Seu reflexo. E ela perguntava para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém, uma mulher mais bonita do que eu? E o espelho dizia para ela: não, você é a mulher mais linda de todo o reino. Se ela estava perguntando para o espelho, quem respondia para ela era o ego dela. Todos os dias: espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bonita do que eu? Não, você é a mulher mais linda do reino. Essa mulher linda, dama, com código de etiqueta, educada, quando descobriu que existia uma mulher mais bonita do que ela, na mesma hora que o espelho falou: não, você não é mais a mulher mais bonita, na mesma hora ela se transformou numa bruxa, feiticeira e assassina em potencial. Quando você olha muito para o seu umbigo, irmãos, você vai ser aprisionado por sua mente. E a mente nunca é um público que te aplaude. A mente sempre será uma plateia que te vaia. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Agora, meus irmãos, confira comigo o versículo 19. Porque Jó recebe a mais trágica notícia de sua vida. O texto diz que seus 10 filhos, que estavam reunidos na casa do primogênito, de repente, são surpreendidos por um vendaval. E a casa literalmente desaba. E todos os filhos morrem debaixo dos escombros daquela casa. A grande questão é: que tipo de pai Jó era? Curiosamente, quando você vai em toda a Bíblia, eu estou sendo provocativo, toda a Bíblia, você não terá exemplos de paternidade. A primeira família que Deus colocou no mundo, em um jardim, foi expulsa de casa. Os pais sepultaram o filho mais novo e o mais velho fugiu. Que tipo de pais eram Adão e Eva? Abraão foi um péssimo pai. Assumiu um filho e rejeitou o outro. Isaac, péssimo pai. Assumiu Esaú e rejeitou Jacó, que foi assumido pela mãe. Sabe aquela pregação? Quantos querem uma Rebeca? Aí os irmãos: eu. Se você não lê a Bíblia, você recebe. Quando você lê a Bíblia, você diz: está amarrado. Porque Rebeca é aquela mulher que emasculou Jacó. O homem que virou para o irmão e tentou comprar primogenitura, não com um trabalho de masculinidade, que era caçar, diante de um comportamento do homem nômade, primata, que antecede civilização. Sabe como ele usurpa a primogenitura? Através do sentimentalismo do trabalho doméstico. Eu preparo uma refeição e você vai me vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele faz o mesmo com seu pai, Isaac.
influenciado por sua mãe, Rebeca. Isaac foi um péssimo pai. Jacó, um horroroso pai. Rejeitou mais de 10 filhos, assumiu um, que por causa do demasiado amor do pai, gerou um ódio e uma inveja nos irmãos. Quem foi que gerou inveja nos irmãos? Foi Satanás ou foi o pai? Você, irmãos. Ao você ler, você deduz. Só que Jacó foi tão péssimo pai que até a sua filha Diná foi estuprada e ele não fez nada. Davi foi um péssimo pai. Aminon, seu filho mais velho, estuprou sua irmã Tamar. Absalão, seu segundo irmão mais velho, assassinou Aminon, o irmão mais velho. Joabe, o general de Davi, assassina Absalão porque ele usurpou o trono. Davi foi um péssimo pai. Duas figuras de paternidade relevantes na Bíblia é o pai do filho pródigo, que é o próprio Deus, e Jó. Só. Fundamentando, inclusive, que família é imperfeita, irmãos. Mas é possível amar. Assim como Cristo amou a igreja, é possível o marido amar a esposa. Quem é pai de mais de um filho sabe. Os filhos não são naturalmente unidos, sobretudo quando se tem dinheiro. O dinheiro, portanto, que traz qualidade de vida, ele não tem possibilidade de comprar amor. Ele gera momentos de festa, mas não promove uniões. Curiosamente, o dinheiro separa. Curiosamente, o dinheiro divide. Esse irmão, quando pegou o microfone, está falando muito mal de dinheiro. Não, irmão, não estou falando do dinheiro. Eu estou falando daquilo que é humano. Tudo que é humano gera morte. Já rolou morte por causa de dinheiro, sim ou não? Já rolou adultério por causa de dinheiro, sim ou não? Dinheiro é bênção, sim ou não? Sabe, quando Deus quer te abençoar, Ele te dá dinheiro. Quando Satanás quer te amaldiçoar, Ele também te dá dinheiro. Quando Deus quiser te abençoar, irmã, Ele vai te dar um homem. Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá um homem. Quando Satanás quiser te amaldiçoar, irmã, Ele também vai te dar um homem. Mesma coisa para você, irmão. Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá uma esposa, uma mulher. Quando Satanás quer te amaldiçoar, Ele também te dá uma mulher. O que faz a diferença é a forma como você vive a sua vida. Você atrai da vida o que você lança para a vida. Se você lançar a formiga para a vida, você atrai tamanduá. Se você jogar carniça para a vida, você atrai urubu. Como é que você se lança para a vida? Se você plantar honra, você colhe isso. E assim sucessivamente, irmãos. Mas o fato é, o dinheiro divide, mas, curiosamente, os 10 filhos de Jó não eram divididos, embora tivessem um pai rico, porque a Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa do primogênito. Isso acontecia constantemente. Mas Jó, conforme o capítulo 1, versículo 5, era um pai exemplar. Vocês podem conferir, está escrito aí que Jó chama os seus filhos, que Jó santifica os seus filhos, que Jó levanta de madrugada e oferece sacrifício mediante o número de todos os seus filhos, que Jó dizia, talvez meus filhos tenham pecado, talvez meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso constantemente. Jó, portanto, irmãos, era um pai presente. Jó, portanto, era um pai intercessor. Jó, portanto, era um pai conselheiro. Jó era um pai exemplar. Jó era um pai de verdade. Excelente pai. Mas, não obstante isso, irmãos, ele sofre o mais doloroso golpe da vida. Depois do colapso financeiro, da total falência, ele enfrenta a súbita e insuportável dor do luto. Eu fico imaginando, irmãos, o quão difícil é sepultar um filho. Porque Jó não é uma lenda folclórica, irmãos. Jó não é um livro de ficção. Jó não é uma metáfora.
Jó é um personagem histórico que viveu em um momento histórico, em um lugar histórico específico. O que acontece com um homem que levanta em um dia e vê sua vida ruindo, e todos os seus filhos ao mesmo tempo mortos, e ele tendo que ir para o cemitério. Como ele se levanta desse luto, como ele ergue-se das cinzas, como ele retoma a sua agenda, como ele recomeça a sua história. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que sua própria família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta, meus amados irmãos, é que quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, está escrito, portanto, no versículo 20, confiram comigo. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, Jó reprova a segunda tese de Satanás. Jó prova que ama mais a Deus do que a família. Jó prova que ele adora a Deus não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é, por quem Deus é. Esse nível, irmãos, de igreja que adora a Deus, independente da dor, é de alguém que cresceu para baixo demais. Os meus amados irmãos estão me recebendo com honra. Eles me colocaram em um hotel cujo a avenida, certamente vocês conhecem, há um coletivo de palmeiras. Sim ou não? Eu não sei se você sabe, não sei se você conhece a ciência da terra. Quando você planta uma semente e a terra é fértil, a semente se transforma em uma raiz. E a raiz cresce reta do subsolo até alcançar os lençóis freáticos. Se a raiz for plantada em um solo muito fértil, a raiz adquire força para ultrapassar os pedregulhos e se estabelecer nos lençóis freáticos. A raiz, portanto, cresce reta do solo para o subsolo. A raiz sendo reta, o caule também é reto. Toda árvore que você vê que o caule é reto, a raiz também é. Por causa dos nutrientes do solo. Eu sou do Planalto Central, sou de Brasília. As árvores do Cerrado brasileiro são quebradiças, tortas. Porque se o solo for pobre em H2O, quando você planta a semente ao se transformar numa raiz, ela vai crescendo. Se o solo não proporcionar nutrientes, a raiz não tem força para ultrapassar os pedregulhos. Não tendo força para ultrapassar os pedregulhos, quando chega nos pedregulhos, até chegar aos lençóis freáticos, a raiz entorta. A raiz sendo torta, o caule também é torto. Que tipo de solo é o seu coração? Como a palavra é germinada na tua alma? E quem fala sobre a parábola do semeador não é o Gil, é o arquiteto da sala do trono. É um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abre mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele diz que saiu o semeador para semear. E ele lançou sementes. E ele mesmo diz, a semente é a palavra. Os irmãos, erroneamente, em muitos momentos, usam essa passagem bíblica que fala sobre a palavra de Deus plantada no coração do homem para trazer expressões de louvor financeiro. Mas o texto é sobre coração. E como o seu coração recepciona a palavra de Deus. Se o terreno for fértil, a palavra entra e germina. Se não for fértil, Satanás vem e rouba. 10 anos de igreja, irmãos. Jó, portanto, nos prova que é possível você amar mais a Deus do que o dinheiro. É possível você amar mais a Deus do que a família. Portanto, as 2 primeiras teses de Satanás foram reprovadas pela biografia de um homem. E Jó, portanto, é um exemplo.
de como eu adoro a Deus, de como eu sirvo a Deus, de como eu fico em silêncio no dia mau. É tão difícil, Gil. Mas Jó é exemplo. Se não fosse exemplo, não estava nas Sagradas Escrituras. Portanto, irmão, Jó reprova a segunda tese de Satanás. E Jó prova que ama mais a Deus do que a família. Jó prova que adora mais a Deus pelo que Deus dá. Ele adora a Deus por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, e nós lemos 2 textos. Parece que acabou, né, irmão? E Deus, o texto diz no capítulo 2, que Deus está novamente reunindo seus filhos. E eu quero crer aqui que também sejam os anjos. E quero crer que eles estejam na região celestial, no Aion. E a Bíblia diz que Satanás aparece novamente por lá. E quem toma a iniciativa outra vez e pergunta assim para Satanás é Deus. E Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Agora no capítulo 2. Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo aqui, irmãos, no capítulo 2? Não mudei a minha agenda, estou fazendo exatamente o que eu sempre fiz, estou continuando olhando para a biografia humana, estou antenado, estou procurando uma brecha para entrar, estou procurando alguém que me dê legalidade para devorar. Deus outra vez pergunta, agora com Jó, em luto e falido. Deus pergunta no capítulo 2, observastes o meu servo Jó? Novamente, após presenciar os focos de tensões sobre a biografia de Jó, Deus novamente dá o currículo sem mudar, literalmente uma vírgula. E Deus responde no capítulo 2, não tem ninguém na terra como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o destruir sem causa. Capítulo 2. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Suas teses são falsas. Jó provou que ama mais a santidade que o dinheiro. Jó provou que ama mais a santidade que a família. Jó provou que é possível o ser humano amar mais a Deus por quem Deus é. Então Satanás partiu para a sua terceira tese. Pele por pele, tudo que o homem tem, lhe dará por sua própria vida. Toca-lhe os ossos, toca-lhe na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. A terceira tese de Satanás era essa. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, agora no capítulo 2, mais uma vez Deus o constitui seu advogado na terra e coloca então a defesa da sua reputação nas mãos de Jó. E diz para Satanás, pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não tem permissão para tirar-lhe a vida. Em outras palavras, irmãos, Satanás continua sendo um ser limitado e um ser limitado por Deus. Satanás só pode ir onde Deus permite que ele vá e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras, portanto, de Martim Lutero, Satanás continua sendo um cachorro amarrado na coleira de Deus. Portanto, com permissão de Deus, Satanás sai dali e vai colocar uma doença fatal em Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó, obviamente, vai tendo uma dor avassaladora, porque o seu corpo vai ficando completamente chagado, irmãos. As feridas estão se abrindo sobre o seu corpo, sangrando. Ele tem a pele necrosando. É preciso pegar um caco de telha para aliviar a dor da agonia da lepra. Jó vai se tornando literalmente uma carcaça humana, uma espécie de aborto vivo. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem literalmente 1 minuto sequer de alívio. Jó vai ficando magro, seu corpo vai ficando mal cheiroso, bolhas vão se formando cheias de pus, ele vai ficando desfigurado, segundo a narrativa bíblica. As pessoas passam sobre ele. Jó, capítulo 30, versículo 10, diz que os jovens que o admiravam antes, ao passar sobre Jó, cuspiam em seu rosto.
Jó, portanto, ia ficando cada vez mais humilhado socialmente, sociologicamente, financeiramente, em sua saúde. E a esposa dele, que poderia ser literalmente aquela que poderia gerar alívio, ela abre os lábios e se insurge contra Jó e diz: ainda conserva a sua integridade, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó responde com firmeza, com hercúleo e com pétrea, de forma intensa: tu falas como uma louca, mulher. Que tipo de exemplo fenomenológico é esse, irmãos? Que nos ensina que vida cristã é como um treinamento do BOPE. Pede para sair. Pede para morrer. E Jó nos ensina que vida cristã é perseverança. Até a última gota de vida. Por isso que está escrito que enquanto há vida, há esperança. Está escrito no capítulo 2, no versículo 10, que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. 10 anos de igreja. Amadureceram, irmãos? Porque são 10 anos. Paulo diz algo ao seu respeito, com todo carinho, com todo respeito, com todo zelo. Paulo diz: pelo tempo em que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Leu a Bíblia toda quantas vezes, meus amados irmãos? Eu aprendi que vida cristã, irmãos, é crescer para baixo. E quando você crescer um degrau, você tem que diminuir 2 em humildade e simplicidade. E quando você crescer 2, você precisa diminuir 4. Cresceu 4, precisa diminuir 8. Para quando o dia mal vir sobre o mundo, você está firmado na rocha. Faz sentido, irmãos? Estão chapados aí, sim ou não? No final você vai ver que glorioso. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Porque Deus te aponta um destino, mas Ele nunca vai te dizer o processo. Você vai ser um homem muito rico. Mais rico da Bíblia é Jó. Mas o processo de fidelidade é o que evidencia a nobreza da biografia. Você pode ser um homem rico, não admirável, ou você pode ser um homem rico, intensamente admirável. Qual é a diferença disso, Gil? A sua sepultura, o que as pessoas vão dizer de você no seu velório. Qual é a diferença? É o seu legado. O que vão dizer de mim? O que meu filho vai dizer do Gil quando ele tiver a minha idade? Quando meu filho tiver a minha idade, eu vou ser bem senhor. Talvez com algumas debilidades. Mas eu vou dizer para ele: meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu preguei em todas as faculdades dessa nação. Ah, meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu venci a morte, eu conversei com um anjo, cara. Ah, quando eu tinha a sua idade, meu filho, eu fui frágil como você é. Mas eu aprendi que perseverança é a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. É a vida de verdade, irmãos. Só até esse momento da pregação, é inevitável não fundamentar que a vida cristã precisa te amadurecer, irmãos. E a mesa te denuncia. Porque eu tenho uma postura no altar. Se eu tiver uma postura diferente na mesa, significa dizer que o Gilberto precisa de caráter. Quanto mais diferente for o Gilberto coletivo, que é esse que vos fala, do Gilberto na individualidade, mais caráter o Gilberto precisa. Por isso que, curiosamente, eu amo estar com minha presença. Como assim, Gil? Eu amo ir para a academia.
Coloca um fone de ouvido, vou escutar as pregações de senhores de cabelos brancos. Vamos ter contato com aquilo que Jesus colocou na minha vida. Você sabe que Jesus viveu numa temporada autocrática e ditatorial, mas não desenvolveu uma personalidade agressiva e nem ansiosa. Porque o córtex cerebral libera substâncias fisiológicas de adrenalina, felicidade e autoestima a partir da atividade física. Por que Jesus não era depressivo, embora muito odiado? Porque ele peregrinava quilômetros, irmãos. E o corpo dele desenvolvia essas substâncias fisiológicas. Após superar a depressão, eu cheguei à conclusão que eu não posso mais estar naquele lugar. E é possível evitar algumas coisas quando eu cuidar do corpo de Cristo que sou eu. Imagina, olha o tanto de irmãos que tem aqui, cara. Se você é casa e eu sou casa, significa dizer que nós estamos em um condomínio, onde Deus habita. O nome disso é koinonia. Faz sentido, irmãos? Curiosamente, ninguém está dando glória a Deus, aleluia, chapado. Mas também ninguém levantou para ir no banheiro. Está todo mundo aí recebendo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Capítulo 2, versículo 10, irmãos, está escrito que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Jó, portanto, reprova a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que adora mais a Deus por aquilo que Deus é, do que por aquilo que Deus pode dar. Mas confira comigo os versículos 2 e capítulo 11. Porque agora vem os amigos dele. Ele faz Bildade e Zofar. Eles combinaram de irem juntos visitar o amigo sofredor e consolá-lo. Olha o versículo 12. Eles levantaram de longe os olhos, mas eles não reconheceram a Jó. Eles ergueram a voz e choraram, cada um deles, e rasgaram, portanto, seus mantos. Lançou pó ao ar e sobre a cabeça. Eles sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viram que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto para vocês, irmãos, esses homens eram amigos de Jó, sim ou não? A resposta é, claro que sim, eram amigos dele. Vocês já fizeram alguma visita assim para algum amigo em temporada de sofrimento? 7 dias, 7 noites, 14 turnos, sentado na terra só chorando? Vocês já receberam um nível de visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Eu cheguei a uma conclusão na temporada mais escura que assustou a terra e também assustou a minha alma, porque eu sou ser humano. E a partir de então eu entendi que Satanás não tem que estar debaixo dos meus pés. Tem que estar debaixo dos pés de Jesus. E eu devo estar debaixo das asas do Altíssimo. Eu aprendi algo, irmãos. E vai ser minha única opinião na mensagem. Como você está vendo, eu estou fazendo uma pregação expositiva. Fundamentada no texto que nós lemos. Mas eu aprendi, queridos, que você vai ter 3 classes relacionais das relações humanas. Você vai encontrar com colegas ocasionais. É o primeiro. Quando você encontrar com um colega ocasional, não desabafa não, irmãos. Você pode estar sofrendo o que estiver sofrendo. É ocasional o contato. Ao colega ocasional, você vai sempre dizer, vai tudo bem. E presentear para ele a maior maquiagem natural que o homem tem, que é um sorriso. Sofrendo em luto. Porque todos nós sabemos, irmãos, que simpatia na contemporaneidade é um sentimento sem produção. A simpatia é um sentimento sem efeito.
A simpatia na contemporaneidade é a esmola dos sentimentos. As pessoas abraçam as outras, oh, que saudade, você está linda aí por dentro. Nossa, que mulher feia, que homem feio. Alguém que te odeia sorri para você. Simpatia é um sentimento sem produção. As pessoas são estupradas, enganadas, sequestradas com sorrisos. A simpatia é a esmola dos sentimentos. Há pessoas que são apáticas, outras antipáticas. O Evangelho nos convida para sermos empáticos. Em é dentro, eu me envolvo com você. É um tempo sociológico, portanto, onde nós vemos nitidamente um genocídio afetivo. Genocídio é assassinato em massas. Agora imagina o assassinato em massa dos afetos. Onde eu amo meu irmão ama a minha irmã, mas se eu não pensar como ela pensa, o afeto é apodrecido. Se eu não votar em quem tu vota, nem na sua mesa eu sento. Vivemos o genocídio afetivo. Mas já estava escrito que nos últimos dias o amor esfriaria. É muito bom ser bíblico, irmãos. Sério, cara. Porque a dor te fundamenta. Curiosamente, Deus vai usar a dor, irmãos, para te amadurecer. Pergunta: é possível amadurecer sem dor? É? Por que você não amadureceu então? Por que o sofrimento não cessa? Porque a postura não muda. Muda a postura, irmãos. Vai se alimentar direito. Para de comer açúcar. Para de comer besteira. Vai jejuar, irmão. Você entende, queridos? Respeita a única vida que você tem. E que você vai devolver ao arquiteto da sala do trono. Faz sentido? O primeiro contato multirrelacional, portanto, são com os colegas ocasionais. A eles vai tudo bem. O segundo contato vai ser com um amigo. E ao amigo eu abro o coração. É um amigo? Segundo um amigo meu, do Rio de Janeiro, que eu amo demais, ele me ensinou que a amizade é a invasão permitida de território. Por que a amizade é a invasão permitida de território? Pela qualidade do invasor. É o meu amigo. É o cara que invade minha dor, invade a minha infantilidade, invade a minha imbecilidade e diz: ei, para, mano. Para com isso, rapaz. Para de usar essa roupa aí, irmão. Para de usar esse negócio aí, rapaz. É o amigo. Ele invade meu território pela qualidade que ele possui. Ao amigo, portanto, eu abro o coração. Eu desabafo. Ao ocasional vai tudo bem. Ao amigo, cara, eu não estou bem. Ele vai te ouvir. Vai ser um desabafo. Se ele te amar profundamente, aí ele vai viver a terceira classe, que é a prateleira de cima, Provérbios 17:17, que diz que é na angústia que o amigo se torna irmão. Deus poderia ter gerado uma grande família nesse episódio. É quando eu não exponho apenas meu coração, eu exponho a minha alma. Porque é na angústia que o amigo se torna irmãos. Eu tenho um amigo nesse nível. Na verdade, tenho dois. Companheiros de lágrimas. São poucos, irmãos. Jesus chamou 3.
para verem chorar lágrima e chorar e transpirar sangue. Os 3 fugiram. E Jesus restaurou. Mas essa é uma outra história. Vocês já receberam um tipo de visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Porém, qual é o problema dos amigos de Jó? O problema desses 3 amigos, sabe o que era? Era literalmente uma teologia ruim. Os problemas dos amigos de Jó eram um pseudo conhecimento de Deus. Um conhecimento equivocado de Deus. Era uma teologia ruim. Porque a teologia ruim te traz um comportamento ruim. Conhecer Deus a partir da opinião faz você se mover apresentando um Cristo genérico, não bíblico. Porque todos nós, ou muitos de nós, ainda mais na era digital, onde raríssimo alguém lê a Bíblia, mas todos nós seguimos o influencer, imitamos o influencer. E muitos de nós fundamentas, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, pegamos a frase de Paulo. Só que antes de Paulo dizer, sejam meus imitadores, ele disse para os coríntios. Porque eles não tinham referência. Antes de Paulo dizer, sejam meus imitadores, Jesus tinha dito antes, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, irmãos, antes de você imitar, aprenda. Aprenda a sempre ser manso e humilde. Porque a cláusula pétrea vem de Jesus. Se você não aprender com Jesus, você vai ser uma péssima xerox de quem você está imitando. E como diz Mano Brown, dos Racionais MCs, falar gíria bem até papagaio aprende. Então, o sensacional não é você imitar, irmãos. É você ser corpo, a continuidade da cabeça que é Cristo. Representar Jesus na terra, respeitando a inteligência de Deus. Faz sentido? Estão comigo aí, irmãos? O problema desses 3 amigos, portanto, que posteriormente se tornaram invasivos e insensíveis diante do sofrimento de Jó, é que eles começam a fazer teologia e expor opiniões e não apresentar a Jó os fundamentos divinos. Eles começaram a cogitar, eles começaram a especular, eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica cartesiana, eles começaram a pensar em causa e efeito. Eles imaginaram assim, ninguém sofre sem causa. Para alguém estar sofrendo assim é porque fez algo extremamente errado. Portanto, para Jó estar sofrendo, e sofrendo muito, ele deve ter feito algo extremamente errado. Mas o constrangedor, irmãos, é que eles não só pensaram, eles falaram. Sabe aquele companheiro de reino, muito conveniente, que é muito espiritual, que vê você sofrendo, e ele, na inconveniência dele, diz que tu está em pecado? Ele não tem acesso ao homem da pele para dentro, ele tem acesso ao homem da pele para fora, ele começa a deduzir o que você não está vivendo. São os amigos de Jó. Olha para mim, irmãos. Estão comigo? Eu posso continuar? Eu vou desabafar no altar. Toda vez que eu prego, eu estou falando diante de Deus, eu tenho a sensação que a galera não está ouvindo. Porque a galera fica muito parada, cara. Mas quando eu vou em pregação dos meus amigos, a galera voa, chapa, e é glória a Deus o tempo todo. É só um sentimento. Mas, curiosamente, todo mundo fica, né? Portanto, irmãos, uma pedagogia inevitável. Você vai encontrar com 3 classes de pessoas ao decorrer da sua jornada humana. Sobretudo após você completar 20 anos, você vai ser frustrado ao reconhecer que após os 20 anos, as pessoas não se aproximam porque você é um ser humano. As pessoas têm interesses sexuais, sentimentais,
financeiros, ou se você for um influencer. Dificilmente alguém vai chegar perto de você porque você é da mesma espécie humana. Diferente de uma criança que cola. É massa demais, criança é bom demais, irmão. Eu amo estar com meu filho, minha esposa está gestante. Amo ver a pureza das crianças. Que nem se conhece, dá tchau, se abraça, pega brinquedo, empurra e abraça ao mesmo tempo. Chora quando a outra só chora, ri quando a outra ri, manda beijo, é puro, cara. Nós já fomos assim, irmãos. Quem foi que nos expulsou desse jardim? Nós vamos encontrar, portanto, 3 classes de seres humanos. O primeiro ser humano é o pirata. Sabe qual é o ser humano pirata, irmãos? É aquele onde o micro e o macro contato vai só roubar o seu tesouro, saquear o seu precioso, roubar o seu melhor, e não vai dar nada. Segunda classe são os tóxicos. Sabe aquela pessoa tão tóxica que quando se aproxima em um micro e macro contato coloca em xeque o seu jardim? As rosas murcham. É aquela pessoa que você diz, eu estou lendo um livro, e eu também, mesmo. Não, eu estou lendo as Crônicas de Nárnia. Aí ele responde, eu estou lendo as Crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis. Aquele cara que você fala algo e ele fala o que você falou e um pouco mais. É o que você quer desabafar, e você começa a desabafar e a pessoa não te escuta e fala, eu também. Quando você fala eu também, você é tóxico, irmãos. Aprende a ouvir. Mas você vai encontrar com a terceira classe de seres humanos, que são as pessoas fontes. São aquelas pessoas tão incríveis, que derramam tanta glória, que o microcontato se eterniza. Parece que você para, o nome disso se chama Kairos. É quando a eternidade coloniza o Cronos. Já viveu isso? Nossa, eu vivo isso demais, irmãos. Eu tenho um amigo em Brasília chamado Gustavo Paiva, meu amigo íntimo, grande irmão. Eu vou a cafeterias com ele, irmão. A gente fica sentado na cafeteria das 8 da manhã, às 4 da manhã, literalmente, das 8 às 4 da manhã, das 8 da manhã às 4 da manhã. Sim, chapado de café. E tipo assim, cheio de revelação de Deus, cara. Eu falo, caraca, mano, já passou o dia todo. Parece que a gente se encontrou tem 10 minutos. E eu vivo isso com os meus amigos, cara. Amigos são poucos. Mas são as pessoas fontes. São as pessoas que são bom demais estar do lado delas. Só que atenção. Se você for um pirata, uma pessoa tóxica, talvez você pode apodrecer a fonte. Que tipo de pessoa você é? O constrangedor, portanto, irmãos, é que eles não apenas pensaram contra Jó. Eles falaram. E falaram para Jó. Eles não só falaram, mas eles também expressaram-se. E eles armaram contra Jó os mais diversos argumentos acusatórios. Eles chamaram Jó de adúltero, eles chamaram Jó de ladrão, eles chamaram Jó de louco, eles multiplicaram a dor de Jó, ao dizer que Deus matou os filhos dele porque ele era um louco. Eles chamaram Jó de corrupto, afirmando que Jó ficou rico porque estava roubando dos órfãos e das viúvas. Eles massacraram a Jó, eles sacaram as suas flechas venenosas e cravaram essas flechas na alma de Jó. E o que Jó fez, irmãos? Ele fez o que eu e você faríamos. Jó se defendeu. Jó perguntou para Deus. Jó se queixou contra Deus. Jó lançou aos céus, irmãos, 16 perguntas. Por quê?
Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que os seios da minha mãe não secaram quando eu era um bebê, para que eu morresse de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus, irmãos, 34 queixas contra Deus. Ele espremeu não só os pus das suas feridas, mas ele espremeu os pus armazenados na sua alma em relação a Deus. E sabe, irmãos, qual foi a resposta de Deus para as 16 perguntas e 34 queixas de Jó? Deus respondeu a Jó um silêncio sepulcral. Nenhuma palavra, irmãos, literalmente, nenhuma resposta, nenhuma explicação, literalmente nenhuma informação. E eu posso garantir para vocês, irmãos, que pior que sofrer é sofrer sem explicação, sem saber porque eu estou sofrendo. O silêncio de Deus, irmãos, muitas vezes grita mais alto em nossa alma do que o barulho mais ensurdecedor em nossos ouvidos. Não ter respostas dói demais, irmãos. Se vocês estão compreendendo comigo e compreendendo o meu raciocínio, Jó está sofrendo um golpe fatal nas 5 mais importantes áreas da vida. Primeiro, na vida financeira. Amados irmãos, qualquer um que sofre um golpe fatal nessa área fica completamente abalado. Segunda área que Jó sofre, ele foi atingido na área da saúde. É inevitável dizer que a enfermidade brota no interior humano, às vezes nas situações menos esperadas, e que coloca cada um de nós, ricos e pobres, na mesma geografia, um hospital. Eu posso te garantir, irmãos, às vezes o que você sonha para Deus é pedir um carro muito caro. Talvez o que você sonha para Deus é ser famoso e ter 1 milhão de seguidores. Mas tem alguém nesse momento, na CTI do hospital, que o sonho dele é urinar em pé, se for homem, ou sentado, se for mulher. O sonho dele é o Senhor remover a bolsa de colostomia. Há alguém nesse momento que o sonho dele, irmãos, é abraçar o filho ou o pai. Sonho é aquilo que você tem todos os dias e talvez não valorize. Nós só temos a certeza dos tesouros que possuímos quando eles vão embora, irmãos. Está vendo como o Evangelho nos amadurece? Como é possível, irmãos, nós pararmos a vida para falar daquilo que tem valor e desvalorizar aquilo que tem preço? É curioso, é que nós estamos reunidos nessa noite para adorar um Deus que nós nunca vimos. Eu saí de Brasília para ministrar sobre um Deus que eu nunca vi. Vocês estão há 10 anos adorando um Deus que talvez vocês nunca viram. João ouviu, e a Bíblia diz que ele caiu como morto. Richard Dawkins, em 2006, escreve um livro chamado Deus no Delírio. É o livro neoateísta. E Dawkins afirma que todos que creem em Deus estão delirando. É uma crítica. E quando eu li esse livro, eu falei, esse cara tem razão. É loucura demais, mano. O homem racional ser muito apaixonado por alguém que nunca viu. E quando você lê as Escrituras, você se rende e diz, o mais sensacional é que eu não preciso vê-lo. Só a presença dele é o suficiente.
Sabe, irmãos, a nossa igreja está bem lotada. Está desconfortável já. Os irmãos sentam no chão, as pessoas ficam na escada, tipo, bem espremidinhas assim. E eu realmente quero mudar de lugar, mas não tem um lugar, a gente não consegue um outro prédio. E nós estamos agora caminhando para o segundo culto. Quando eu vejo as pessoas se movendo daquela forma, eu fico reflexivo sobre o quão sério é gerar esperança. Esperança é coisa séria, irmãos. E aí eu aprendi, queridos, a valorizar a presença de Deus. Porque um dia eu precisei de um amigo e eu não tive nada. Um dia eu quis findar minha vida. E tudo que eu sonhava era ter um amigo do meu lado. Eu deletei minha rede social. Foi aí que eu mergulhei 6 vezes com riqueza de detalhes nas Sagradas Escrituras. E aprendi a valorizar a presença. E atrair a presença. E eu não quero atrair ninguém, cara. Só a presença. E quando eu me reúno, só é importante a presença. E sabe quando a presença vem? Quando a palavra é ministrada. Palavra. Abrir a Bíblia e mergulhar nela. Fala assim, não é um sonho, não é um sonho? Toda reunião, só viver isso. Até a volta dele. Porque da palavra, Paulo diz que ele não conhecia Deus na totalidade. Ele disse que conhecia como um enigma. 1 Coríntios 13. Eu conheço em partes. E ele diz, mas vai chegar um dia que eu verei como também sou visto. Vai chegar um dia que eu o conhecerei como também sou conhecido. Hoje nós o vemos em partes, mas vai chegar o dia que nós o veremos face a face. É a presença, irmãos. E atrair a presença. E você valorizar aquele que olha para você e fala, cara, você não está sozinho, cara. E você quer pessoas. E você quer dinheiro. Mas tudo que você precisa está aí com você, cara. É a presença dele. O nosso glorioso Redentor. A terceira área que abalou a Jó foi a área do casamento. Na hora em que Jó mais precisou da ajuda de sua mulher, para ser um bálsamo para ele, um alívio para ele, uma consoladora, ela se revolta contra Deus e diz, morre logo, Jó. Morre. A quarta área em que Jó enfrentou foi a crise com os filhos. E eu falo com toda empatia, irmãos. Se existe alguém em nosso meio que sepultou seu filho, eu sofro com você. Na pandemia, teve mês que eu sepultei 15 pessoas. Eu literalmente saía de uma capela e ia para outra. Nunca imaginei que eu ia viver isso no meu ministério, jovem como sou. A quarta área, portanto, foi Jó sepultar os filhos. Não é natural, irmãos, pais sepultarem filhos.
A quinta área em que Jó está sendo abalado é agora da área das amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores tornaram-se molestadores. Aqueles que deveriam ser óleo restauradores tornaram-se vinagres em suas feridas. Aqueles que deveriam estar com Jó para consolarem são os seus acusadores mais implacáveis. Você deve estar olhando comigo que Jó perdeu tudo. Chega a dar uma tristeza, né, mano? Se Jó perdeu tudo, irmãos. Se Jó perdeu o possível e continuou crendo, ele literalmente fez Deus se mover por ele. Porque Deus só vem com o impossível quando o seu possível esgota. Teu possível esgotou? Deus vem e te assume. Porque a perseverança é a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. Jó está no fundo do poço, irmãos. E quando alguém está no fundo do poço, só um lugar para olhar. É para cima. É para o alto. É para Deus. Jó perdeu tudo, irmãos. Exceto a sua fé. Jó perdeu tudo. Ele só não perdeu Deus. Ele preservou Deus. Ele perdeu tudo. Mas ele fez questão, irmão, de guardar Deus no baú. Onde nem o luto, onde nem a falência, onde nem a doença pode destruir. Ele guardou Deus. E quem faz isso, irmãos, sempre vai ter uma lanterna acesa nos dias mais escuros da vida. E quando Jó está no fundo do poço, ele tira do peito o talvez último brado de esperança. E Jó grita: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar na terra para me defender. Satanás pensou, irmãos, que poderia tirar tudo de Jó, mas não entendeu que Deus, irmãos, era tudo que Jó tinha. Deus é tudo que ele possuía. Ninguém pode tirar Deus da sua vida, irmãos, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança. Com Deus, irmãos, você tem tudo. Sem Deus você não tem absolutamente nada. Madre Teresa de Calcutá disse isso. Ela disse: há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. É tudo que você tem? A riqueza não está naquilo que é palpável, irmãos. Lembra de Lucas 16? Havia um rico. Qual é o adjetivo? Rico. E o nome dele? Não sei. Sabe aquele cara rico? Sei. É ele. E havia um mendigo chamado Lázaro. Qual é o nome dele? Lázaro. E do homem rico? Tudo que ele tem é um adjetivo. E a Bíblia diz que Lázaro ansiava, pelo menos, se alimentar das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E Lucas 16 diz que os dois morreram. Curiosamente, você sabe que isso não é uma parábola. Porque o texto já inicia com o verbo haver. Está escrito assim: e havia. Significa dizer que Jesus presenciou essa história. E a Bíblia diz que o homem rico foi para o inferno. E Lázaro foi recolhido pelos anjos. Porque foi ser consolado, irmãos. Eu não sei se é perceptível, mas eu estou com um senso de eternidade aguçado. Porque a visão metafórica de Deus, na verdade, é a maior realidade que nós podemos viver, irmãos. Um passo que você dá aqui, irmãos, reflete de forma muito séria no reino espiritual. E depois que Jó solta esse brado de esperança, Deus começa a falar com ele.
E fundamenta a passagem bíblica, meus irmãos, que está dito que Deus é aquele que não responde desespero, irmãos. Deus só responde fé. Sabe quando você está desesperado? Faz alguma coisa. Não. Deus não responde desespero. Deus só responde fé. E é no seu desespero que a fé tem que ser ativada. Isso certamente aconteceu com Jó no monturo. Aconteceu com Jacó no val de Jaboque. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Isso aconteceu com Daniel na cova dos leões. Isso aconteceu com Pedro no cárcere. Isso aconteceu com João aos 93 anos. Na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos. O desespero gerou fé. Aí o autor dos Hebreus 11, 33, diz uma frase linda, irmãos. Incompreensível para os carnais, completamente compreensível para os espirituais. Ele diz que por meio da fé eles venceram reinos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. A frase incompreensível vem em seguinte, quando o autor diz: da fraqueza tiraram forças. É a fé, irmãos. Deus começa a falar com Jó. Após Jó soltar esse brado: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará na terra para me defender. Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus solta Jó, fala com Jó, aliás, Deus solta Jó e fala com Jó, perguntando 70 perguntas, todas perguntas retóricas, sem nenhuma possibilidade de respostas. E Deus pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde é que você estava quando eu espalhava as estrelas pelo firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu enchia as águas do mar e a cercava com as areias da praia, para que as águas não invadissem a terra? Ô Jó, onde é que você estava quando eu dizia para as ondas: venha só até aqui? Onde é que você estava? Deus abriu as comportas do céu sobre Jó e cobriu Jó com revelações majestosas e divinas. Quando Jó perdeu tudo, Deus, através das perguntas de Jó, através das perguntas de Deus para Jó, fez com que chaves rodassem em suas mentes. E Jó começou, portanto, a ressignificar suas dores e redignificar sua jornada. Os abismos emocionais foram se ressignificando e foram apresentando para Jó as grandes e poderosas revelações da majestade de Deus. E quando Deus foi se revelando a Jó, a alma de Jó foi se enchendo de esperança, foi se enchendo de renovo. E a Bíblia diz que Deus restaurou Jó. 10 anos de igreja nos faz, obviamente, olhar para Deus e honrá-lo. Porque nós já estivemos na pele de Jó muitas vezes, com perguntas às vezes não respondidas, com amigos que nos traíram, com filhos que se foram, com bens que se perderam, e com a restauração dos perseverantes. Quero finalizar. Sabe, irmãos, eu aprendi que no grego nós temos 4 amores. Primeiro, amor ágape, amor de Deus com a humanidade. Segundo, amor estorguê, amor de pai para filho. Terceiro, amor eros, amor entre homem e mulher.
Quarto, amor filos, amor entre amigos. Pedro, para mim, é uma personificação daquele que foi restaurado por Deus. Pedro é a igreja, sim ou não? Mateus 16, Pedro traz pedra, sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Pedro foi um cara atrevido. No Getsemane, aquele que dizia que morreria por ele. Quando Jesus foi ser preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. O que é espada para a igreja, irmãos? Espada é a palavra, sim ou não? Pedro é a igreja, sim ou não? Pedro traz igreja, traz pedra. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus disse: ei, Pedro, abaixa a espada. Pare de viver pelo discurso e viva pela sabedoria. A ferida que a igreja faz, irmãos, a ferida que Pedro fez, Pedro foi impotente na arte de curar. A ferida que a igreja gerou, a igreja não cura. Quem cura a ferida que a igreja faz é só Jesus. Por isso que quem restaurou a orelha de Malco foi Jesus e não Pedro. Pedro, portanto, é a igreja, aquele que tem coragem de pisar nas águas e caminha sobre as águas, mas quando vê o vento, às vezes naufraga. E Deus é aquele que levanta a igreja, que levantou Pedro. Pedro é aquele que tem ousadia para falar com os demais apóstolos. E que também tem medo. Quando Jesus foi preso, a igreja ficou com medo. E negou Jesus 3 vezes. Lucas afirma que Jesus ressuscita e fica 40 dias na terra. E ele visitou os apóstolos só uma vez. Sabe o que é curioso? Quando Jesus ressuscita, Jesus diz: vai a Pedro e aos discípulos. E diz que eu vou diante de vós. Sabe por que anunciam dessa forma? Porque talvez Pedro não se sentia mais apóstolo. Porque talvez Pedro não se sentia mais discípulo. Então vai a Pedro e aos discípulos. A Bíblia diz que Pedro sai correndo e quando vê o túmulo vazio, ele se enche de esperança e diz: eu neguei, mas ele de fato ressuscitou. Imagina o Pedro agoniado porque negou. E a Bíblia diz que eles estão na praia em Tiberíades. Eu tive o privilégio de ir em Tiberíades. Pedro volta a pescar, porque talvez não se sentia mais apóstolo. E ele não pesca nada, irmãos. Aí ele escuta uma voz da praia: ei, filhos, vocês têm o que comer? Não pescamos nada. O Deus ressurreto, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, mandou um cardume de peixe para o outro lado. Diz: ei, filhos, pesca do outro lado. A Bíblia diz que Pedro foi lá e pescou do outro lado. E os peixes que foram pescados quase partiu o barco ao meio. João, que é o discípulo do amor, olhou para a praia e falou: é Jesus, Pedro. Só pode ser Jesus, Pedro. Eu imagino Pedro desesperado, porque o grito de Jesus na praia: filhos, é um grito encharcado de graça. Porque Jesus pode dizer: ei, vocês me negaram. Ei, vocês me abandonaram. Mas Jesus não, irmão. Jesus vem restaurar a igreja. Ei, filhos, vocês têm o que comer? E a Bíblia diz que quando Pedro volta para a praia, existia uma brasa queimando e Jesus estava assando pão e peixe. Só tem 2 passagens do Novo Testamento que fala brasa. É quando Pedro nega Jesus, quando ele está numa brasa. E quando Pedro vai restaurar a amizade com Jesus, na praia em Tiberíades. Jesus devolveu a Pedro o cenário da negação, para ressignificar a biografia de biografia de Pedro.
Bíblia diz que quando Pedro senta na praia, a Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele preparou uma mesa. No dia em que ele restaurou a amizade de Pedro, ele também preparou uma mesa. E quando nós formos arrebatados, a bodas do Cordeiro será uma mesa, onde ele vai nos servir. Na mesa onde Jesus senta, geralmente se senta filho de princesas e filho de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Quando Pedro senta, Jesus não diz nada, só pergunta: tu me amas, Pedro? E no original está escrito: Pedro, tu me ágape? Tu me ama com o amor de Deus? Pedro responde: Jesus, eu te amo. No original, Jesus, eu te filos. Eu te amo com amor de amigo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Tu me amas? Tu me ama com o amor de Deus? E Pedro responde a segunda vez: Jesus, eu te filos. Eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Tu me ágape? Tu me ama com o amor de Deus? Pedro responde em silêncio, com um silêncio. Como que quem dissesse: o meu amor de amigo é muito inferior ao amor que você me presenteia. A Jesus responde o silêncio de Pedro: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você vai compreender o nível de amor que eu tenho por você quando você amar, cuidar e apacentar de quem eu morri para salvar. Apacenta as minhas ovelhas. A nossa alegria como igreja, irmãos, é traduzir o amor ágape servindo a mesa. Por isso que nessa noite Jesus ele vem gerando ressignificação por seu dia mal. Porque hoje é uma noite de restauração, de transição e de vida eterna. Aplauda o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero chamar o time de louvor aqui em cima, se possível.